Durante a reunião, mentalize seus entes queridos, seus amigos e todos os que necessitam das boas vibrações e da luz emanadas das preces que almejam o equilíbrio, a libertação e a paz dos nossos irmãos desencarnados. Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus, modelo de mulher, Maria de Nazaré. Espírito de luz que inspira e reduz, Maria, exemplo de fé. Nós te saudamos com a graça de Deus por todo o esplendor que Ele te deu, certos de que não se esquece de nós, a ti, nosso amor e nossa voz. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus, modelo de mulher, Maria de Nazaré. Espírito de luz que inspira e reduz, Maria, exemplo de fé. Nós te saudamos com a graça de Deus por todo o esplendor que Ele te deu, certos de que não se esquece de nós, a ti, nosso amor e nossa voz. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave
Boa noite. Sejam todos bem-vindos à Prece da Saudade. A nossa página inicial hoje é do livro Justiça Divina, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Palavras de esperança. Se não admites a sobrevivência depois da morte, interroga aqueles que viram partir os entes mais caros. Inquire os que afagaram as mãos geladas de pais afetuosos nos últimos instantes. Sonda a opinião das viúvas na longa despedida aos esposos. Informa-te com os homens sensíveis que se despediram das companheiras. Procura a palavra das mães que fecharam os olhos dos próprios filhos. Pergunta aos que carregaram um esquife como quem sepulta sonhos e aspirações, e indaga dos que choram sozinhos, perguntando por quê. Eles sabem, por intuição, que os mortos vivem e reconhecem que, apenas por amor a eles, continuam a viver. Sentem-lhes a presença no caminho solitário. Escutam-lhes a voz com os ouvidos do pensamento e prosseguem lutando e trabalhando, simplesmente esperando os supremos regozijos do reencontro. Se tiveres necessidade de maior esperança, não temas rogar a inspiração e a assistência dos corações amados que te precederam na grande viagem. Estarão contigo, sustentando suas energias nas tarefas humanas, tal qual estrelas no céu noturno da saudade, a fim de que saibas aguardar pacientemente as luzes do amanhecer. Busca o amor nas asas da prece. Boa noite a todos. Estamos aqui na Prece da Saudade do Centro Espírita Miguel, com o Evangelho segundo o Espiritismo, num breve estudo e explanação do texto do capítulo 26, Dai de graça o que de graça recebestes, nos itens 5 e 6, os vendilhões expulsos do templo. E esse é um trecho que gera alguma polêmica e algumas duplas interpretações, que muitas pessoas, quando leem, dizem que Jesus, aquele ser iluminado, o nosso governador planetário tão querido, apresentou um comportamento irascível, irado, e que, expulsando os vendilhões do templo, derrubava tudo e falava alto. Então, nós pensando um pouco em Jesus, em quem era Jesus, em sua presença, né, e no que ficou de exemplificação de tudo que ele fez, nós nos lembramos de algumas palavras. Eu citaria o amor, a moralidade, a justiça, a caridade, a sabedoria, a compreensão, as atitudes que ele tinha sempre de nos ensinar e de exemplificar, lembrando sempre das parábolas e da forma que Jesus nos ensinava. Se falava com pessoas que plantavam na terra, ele falava a respeito das sementes. Se falava com pais patriarcas, no caso, né? Ele contava a parábola do filho pródigo, daquele filho que retorna ao lar. Se falava com
moças na época, senhoras que gostariam de se enfeitar, falava da dracma perdida, ou seja, de uma peça, né, de uma joalheria, de um enfeite. Então, Jesus não somente ensinava, mas ao ensinar, ele exemplificava de acordo com aquele público que o assistia. E aí a gente fica pensando, né, Jesus irado, será que estava mesmo com raiva o nosso Messias? E é porque somos bastante reflexivos e nos lembramos da máxima de Kardec que nós fomos procurar pesquisar um pouco mais a fundo em torno da passagem da expulsão dos vendilhões no templo. Lembrando que Kardec nos ressalta que fé inabalável é só aquela capaz de encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então, nos debruçamos em nossas pesquisas, fomos procurar aqueles que já têm mais tempo de estrada do que nós, nos deparamos com os textos e as palestras do querido Haroldo Dutra, que, além de expositor espírita, é um grande estudioso das linguagens e da cultura da época de Jesus, e compreendemos que cada texto tem a sua finalidade. Assim como Jesus, ao ensinar, procurava trazer histórias que tivessem ligação com as pessoas às quais se dirigia, se falava com pescadores, ele falava de pesca, e assim por diante, pensamos que quando chegou ao templo e quis exemplificar algo, ele buscou uma técnica diferenciada. E essa técnica, eu devo dizer que nós usamos bastante, não só para ensinar nas escolas, mas também nas casas espíritas, quando utilizamos a arte como sensibilização e como um exemplo que fica e que nos faz refletir, que nos faz pensar e que nos faz sentir a respeito daquilo que estamos aprendendo. Mas vamos então, finalmente, à passagem do Evangelho para que possamos nos debruçar mais um pouco sobre esse assunto. E é nesse trecho da passagem bíblica que Kardec retira de Marcos e também a semelhante em Mateus que nós lemos. Chegaram, pois, a Jerusalém, e, havendo entrado no templo, começou a lançar fora os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos banqueiros e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia que qualquer transportasse móvel algum pelo templo. E ele os ensinava, dizendo-lhes: porventura não está escrito que a minha casa será chamada casa de oração entre todas as gentes? E vós tendes feito dela covil de ladrões. O que, ouvindo os príncipes dos sacerdotes e os escribas, andavam escogitando de que modo o haviam de perder, porque todo o povo admirava a sua doutrina e tinham medo dele. Ou seja, ali estava Jesus ensinando ao povo no templo que aquela casa era uma casa de orações e como tal deveria ser tratada. Por isso, o desconforto dos escribas, dos anciãos, que gostariam de manter a população sob seu jugo. E daí vem a briga entre esses anciãos e Jesus, que foi por eles perseguido, levando à crucificação. Então vejam vocês que no texto diz que ele os ensinava. Toda a performance de Jesus destinava-se a chamar a atenção das pessoas ali presentes para que eles aprendessem. Com certeza, onde ele estava, no templo, se houvesse cometido algum delito, teria saído preso, porque vários soldados caminhavam por ali.
Havia uma espécie de polícia, né, como nós diríamos hoje, num lugar que era tão movimentado como aquela praça que antecedia o templo. E nesse sentido, nós ficamos muito felizes em perceber que algumas interpretações errôneas vêm mesmo do peso que trazemos à palavra derribar, e lançar fora. Na verdade, o que Jesus fez foi uma performance para nos fazer pensar que o templo era lugar de oração, que ali nós tínhamos um lugar para nos purificar, encontrando com o nosso Pai do céu, como ele dizia, como ele chamava Deus. E, na verdade, ele vinha também nos alertar para que o templo funcionasse com seus devidos afazeres, que não eram da venda das mercadorias. Para que servem os templos, afinal de contas, não é mesmo? Senão para que nós possamos aprender um pouco mais a respeito de como nos conectar com o Pai. Lembramos também que ali, naquela antessala do templo, onde ficavam os vendedores, havia possibilidade de que as pessoas conversassem, de que as pessoas se encontrassem e pudessem debater a respeito do Deus único. Quem era esse Deus? E entre todas as gentes, ou seja, não só para os judeus, mas também para pessoas de outras nações, para que pudessem conversar a respeito desse Deus único, congraçando outras pessoas de outros credos. Porque, na verdade, a religião serve para que nós possamos nos acolher uns aos outros. A dor que nos faz muitas vezes buscar a religiosidade, ela deve servir de combustível para que consigamos encontrar o acolhimento e não o julgamento, e não uma cobrança em dinheiro. E é nesse sentido que Jesus diz que é para todas as gentes, é um lugar de acolhimento de todos para que pudessem falar a respeito de quem é esse Deus, quem é esse Pai que Jesus tanto exemplificou em suas passagens, que aguarda o retorno de todos nós ao seu seio, que aguarda a nossa ligação com Ele. E mais adiante temos o item 6, vamos a ele. Jesus, diz-nos Kardec ao comentar essa passagem da Bíblia, Jesus expulsou os vendilhões do templo e assim condenou o tráfico das coisas santas, sob qualquer forma que seja. Deus não vende a sua bênção, nem o seu perdão, nem a entrada no reino dos céus. O homem não tem, portanto, o direito de cobrar nada disso. E isso vale tanto para os templos de alvenaria, para as construções exteriores, quanto também para os templos internos. Lembremos-nos que Jesus dizia que cada um de nós é um templo. Ele falou, referindo-se a si mesmo antes da passagem da Páscoa: destruam este templo e eu o reconstruirei em 3 dias. E foi assim que 3 dias após o seu desenlace, ele renasce. Ele, na verdade, nos aparece em espírito como um ser iluminado, mas ainda assim ele nos aparece materializado para dar conta de que a vida continua. Então, fazendo essa relação de que cada um de nós é um templo, e é um templo de oração,
que nós também possamos nos lembrar de purificar os nossos templos internos, os nossos sentimentos, as nossas ansiedades, para fazer de nossos templos internos lugares de oração, esvaziando-nos de toda a angústia, de todas as dores, de todos os pesares, esvaziando-nos do que é preocupação material, para que possamos finalmente nos religar de maneira mais efetiva com o nosso Pai, que aguarda o nosso comprometimento, que aguarda essa nossa busca e que nos dá subsídios para que sejamos cada vez mais próximos dele. Vamos pensar no que Jesus nos ensinou a respeito da prece, né? E que essa prece é uma prece que vem e que brota do coração, que fala das angústias que trazemos, sim, para que possamos nesse momento nos esvaziar delas e nos religar ao nosso Pai que cuida de nós. Assim, dar de graça o que de graça recebemos, não apenas nos templos exteriores feitos de pedra, mas em nossos corações, em cada emoção, para cada um de nós que percebe, né, aí em si as possibilidades do trabalho mediúnico, que nos incita a nos doarmos à humanidade, assim como Jesus exemplificou, que nos incita a intermediarmos essa amorosidade que vem do céu. Ser médium não significa dar passividade a todo e qualquer momento, nem passar recadinhos. Muitas vezes a mediunidade, como a usamos hoje em momentos de isolamento social, quer dizer buscar essa conexão com a prece e com a oração para favorecer o trabalho da espiritualidade que atua sem cessar nos ambientes aonde nós estamos, nos lares, nos asilos, nos orfanatos, que atua nos hospitais, que nós possamos ser os veículos desse sol que é Jesus, que ilumina a humanidade inteira, semeando a esperança, como medianeiros que somos, desse amor e dessas vibrações de luz. Esse é um recado sempre de esperança que Jesus nos traz. Mediunidade, ela não serve para nos trazer dinheiro, ela nos serve, então, para que possamos nós todos, cada um templo, favorecer a ligação dos nossos irmãos mais necessitados com a presença da espiritualidade, na medida em que nós entramos em prece, em sintonia, vibrando no bem e utilizando como modelo a atuação de Jesus. Jesus que não era um homem de ficar calado, mas que buscava a verdade e que nos exemplificava a cada passo do caminho, nos deixou mais essa mensagem. Que nós possamos compreender então as suas mensagens e, felizes por tê-lo ao nosso lado, orar sempre junto com ele e auxiliar para que o mundo se torne finalmente um lugar permeado de luz e de esperança. Ouviremos os nomes e em seguida a nossa prece. Boa noite a todos. Que o amor de Jesus esteja presente em nossos corações. A prece dessa noite será oferecida aos seguintes desencarnados: Adir de Assis Leite,
Afra Maria Pérez, Albertina Cardoso Reis, Albino Gonçalves Leite, Alfredo Marre, Ana Maria Ribeiro da Silva, Arthur de Assis Leite, Carlos Santana, César Romero Machado Mouta, Edivar Rafael dos Santos, Elisa Elipas Couto de Almeida, Eli César de Siqueira, Elza Fernandes Torres, Elvira Rosa de Almeida, Gália Muarre de Siqueira, Aide Torres Ávila, Hélio Lourenço da Costa, Hélio Siqueira, Isabel dos Santos, Ivo Correia Gomes, João de Deus Nunes, Jorge Guilherme da Silva Saraiva, Jorge Manuel Costa, Laura Menezes dos Santos, Lucas Costa, Maria Adelina de Jesus, Maria Alva Machado de Oliveira, Maurício Gonçalves, Milton de Araújo Melo, Mônica Almeida de Carvalho Silva, Nadir do Nascimento Melo, Nilce Gabriel Rodrigues, Nilceia Menezes Batista, Paulo Marins de Matos, Rafael da Costa, Rogério Rodrigues Goui, Juan Pablo Neves, Rui Cabral dos Santos, Rui da Silva Costa, Terezinha Matos de Almeida, Valéria Pinto Alves, Vitor Vinícius Felizardo Alves, Virgínia Maria Lobo Pimentel dos Santos Oliveira, Gerson Souza Vidal, Fábio dos Santos Carvalho, Leia Reis, Almir Dias de Ornelas. Para todos os nossos irmãos que estão presentes em nossos corações, para os nossos irmãos que desencarnaram recentemente, para todos os nossos irmãos que não têm por quem peçam por eles e para todos os que foram incluídos hoje nos comentários desse vídeo. Que assim seja, graças a Deus. Chegado então o momento da prece, Senhor, e assim nós te rogamos, Pai querido, que hoje em nossos lares possamos encontrar a conexão com a espiritualidade superior que nos acolhe e nos consola. Gratidão vos damos, Paizinho, pela compreensão de que cada um dos lares aqui conectados é um templo de onde irradiam-se as benesses da tua sublime presença em nossos corações. Aqui estamos, Senhor, unidos pela saudade que pesa em nossos corações, na certeza de que podemos juntos abrir as cortinas que nos separam deste e do outro lado da vida, sentindo a consolação que os nossos mentores queridos fazem jorrar sobre cada um dos nossos corações doloridos nesses dois planos da existência. É em momentos assim que a esperança e a consolação funcionam como remédios que nos reequilibram, e somos todos aqui reunidos responsáveis pela irradiação dos fluidos salutares que modificam a atmosfera desse nosso orbe azul. Agradecidos pela falange de espíritos conectados, pelas falanges socorristas, pelas irmãs Margaridas, pelos muitos enfermeiros e médicos espirituais que acolhem, cuidam dos nossos amores, bendizemos, Senhor, a presença de Jesus em nossas vidas, desse nosso governador planetário na exemplificação da fé, do bem e do amor que emanam do Pai, que emanam de Ti, Senhor.
todos os milagres que Jesus fez quando andou pelo mundo. Ficou forte em nossos corações a certeza de que a vida continua. E é assim que te pedimos, Jesus, amigo querido, envia os nossos amores que partiram, os nossos sentimentos mais doces, materializados em formas de singelos buquês perfumados, enriquecidos do nosso bem-querer, da nossa fé e da cura que emana, Jesus, da tua presença em nossas vidas. Mestre querido, ajudai-nos a envolver a humanidade inteira nessa hora tão dolorida para os nossos corações e favorece-nos enxergar a presença do bem e da justiça em cada uma das ações que se descortinam ao nosso redor. Pai, pedimos perdão, porque muitas vezes não compreendemos os teus desígnios, mas também te pedimos, Senhor, fortalece a nossa fé, não porque sejamos merecedores, mas porque tomamos para nós a responsabilidade de auxiliar a humanidade para que possa receber um tantinho mais de esperança e resignação através desses nossos exemplos cristãos que buscamos seguir, melhorando dia a dia. Ainda que a dor prevaleça em nossos corações, Senhor, buscamos em Ti o combustível, no bem, na esperança e na caridade, para que possamos dar continuidade às nossas missões no mundo, acolhendo e amparando os nossos irmãos. Louvado seja, Senhor querido, e que possamos assim nos despedir de mais uma prece da saudade, te rogando, fica conosco, Paizinho, auxilia-nos a continuar fazendo de cada um dos nossos lares um templo de esperança e de acolhimento, agora e sempre, graças a Deus.